Hoje nós estamos dando início ao estudo da armadura de Deus e durante 6 semanas, as próximas 6 semanas, a gente vai estar abordando esse assunto muito especial, tá bom? Sobre a armadura de Deus. O texto base para nosso estudo está lá no livro de Efésios, no capítulo 6, e a partir do versículo de número 11. Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 11. Vou pedir para a pastora Fabiana ler aqui o texto, tá bom? E 10, né? O 10 fala né, o convite de Paulo, né? E a gente vai estar abordando, cada semana a gente vai estar abordando um assunto a respeito desse estudo aqui da armadura, né? Então, lê pra gente aí, por favor, o pastor Fabiano, o versículo 11, né, até o versículo 12 aí, por favor. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Obrigado, pastora. Bom, Paulo aqui está fazendo aqui um convite, então, falando que nós cristãos devemos nos revestir da armadura de Deus, tá? Para que possamos ficar firmes contra as ciladas do diabo. É interessante aqui porque, só para você entender um pouco, a cidade de Éfeso, ela estava sob o domínio de Roma. Então, Paulo ele usa algo muito comum em Éfeso para poder exemplificar o que acontece no reino espiritual. A cidade de Éfeso ela era tomada pelos soldados romanos. Então todo o povo ali de Éfeso, todos os moradores, habitantes, eles sabiam exatamente como era um soldado. E aquele povo ali, aqueles soldados romanos, como eles estavam ali para dominar, para conquistar aquele lugar, então eles não podiam agir de qualquer jeito. Eles tinham toda uma postura, eles tinham todo, né, uma vestimenta, eles tinham que estar preparados para qualquer situação, né? Vira e mexe havia alguma rebelião, vira e mexe havia alguém que queria se revoltar contra o Império Romano, então os soldados tinham que estar sempre a postos. Então Paulo ele faz uma comparação do soldado humano com a vida do cristão. Ele compara nós cristãos a um soldado. Nós estamos numa batalha, nós estamos numa guerra, né? E aí, como ele fala aqui no versículo 12, a nossa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue. O homem de Deus, a mulher de Deus, constantemente está numa batalha. Só que o nosso inimigo não é físico, não são pessoas. O nosso inimigo não é o vizinho, o nosso inimigo não é aquele que está envolvido no espiritismo, não. O nosso inimigo são as forças espirituais do mal. Então, para que nós possamos vencer o mal, nós precisamos estar revestidos de uma armadura espiritual. E é sobre isso que nós vamos estar falando, então, nesse estudo. Pastora, lê para mim, por favor, pastora, o versículo 13 de Efésios 6. Lê para mim, por favor, até o versículo 17, por favor, pastora. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingi-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Obrigado, pastora. Bom, a gente viu aí 6 coisas importantíssimas, né? Ele fala sobre o cingir-vos com a verdade, que é o que nós vamos estudar hoje, que é um cinto, né? Na verdade, um cinturão. Ele fala aqui a respeito da couraça da justiça,
do capacete da salvação, né? Da sandália da preparação do evangelho, do escudo da fé, tá bom? E da espada do Espírito. Então são 6 coisas que nós vamos estar estudando. E a primeira coisa que Paulo fala aqui é que nós devemos nos cingir, né? Cingindo-vos com a verdade. Paulo, ele fala, a primeira peça da armadura, a primeira peça que Paulo enfatiza que nós, cristãos, devemos tomar, devemos ter, é justamente o cinto da verdade. Na verdade, o soldado, ele usava não um cinto, não um cinto como a gente usa hoje. Na verdade, era um cinturão. Esse cinturão que o soldado ele usava, né, além de ser, né, logicamente, para poder segurar a parte de baixo da sua vestimenta, mas esse cinto ele era também usado para poder levar as armas dele, por exemplo, a espada, ele colocava no cinturão, ele colocava ali, se ele tivesse que algum suprimento, né? Bacana, tá vendo? Então ali você tá vendo aí na imagem aí, como se fosse um cinturão ali, ó, né? Tem até ali a espada do lado aí, você pode ver o lado direito, ó, tá ali a espada pendurada, né? Do outro lado ali tá como se fosse uma faca, né? Que ele utiliza. Aí no cinturão ele colocava ali uma água, enfim. O cinturão, ele era uma peça muito importante para o soldado. E aí você vê, a primeira coisa que Paulo fala é cingir-vos, né, com a verdade, o cinto da verdade. Não é à toa que Paulo já começa falando sobre o cristão, ele andar na verdade. Não tem como você vencer um adversário, não tem como você vencer o seu inimigo, se você estiver utilizando algo que é dele, de forma alguma, tá? Na verdade, uma batalha, para que você possa vencer o seu inimigo, você tem que conhecer as armas do seu inimigo e saber como combatê-la, né? E é interessante, o pastor, aqui, lá em João, vou pedir para a senhora abrir para a gente, lá em João capítulo 8, pastor, lá tem uma das maiores pregações de Jesus, foi justamente para os religiosos. E Jesus ele aborda um assunto ali muito interessante com os religiosos, tá? A partir do versículo 42, se não me engano, João 8, 42, e os religiosos daquela época, eles ficam completamente revoltados com o Senhor Jesus. Por quê? Porque Jesus está pregando para o povo e os religiosos não aceitam a pregação de Jesus, né? Lê para a gente aí, pastor, por favor. João 8,42, pastora, por favor. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Tá bom, pastor. Aí só ver, estava tendo um conflito, vamos dizer assim, entre Jesus e os religiosos da época. Por quê? Porque os religiosos eles dominavam sobre o povo, mas com palavras duras, com palavras muitas vezes pesadas, mas não eram palavras que realmente estavam, né, pertenciam a Deus, né? E quando Jesus pregava a palavra, quando Jesus ensinava, a Bíblia fala que ele pregava com autoridade, isso incomodou muitos religiosos, até porque Jesus, ele falava até para os próprios religiosos se converterem. A prova é Nicodemos, por exemplo, João capítulo 3 fala de Nicodemos. Jesus falou para Nicodemos, se o homem não nascer da água e do Espírito, não vai poder ver o reino de Deus. Então, por que os religiosos da época, eles não gostavam de Jesus? Porque Jesus pregava a verdade, né? Eu aprendi, pastor, desde cedo, que a verdade ela é igual a uma injeção. Tem muita gente que não gosta de ouvir a verdade. Por quê? Porque a verdade, muitas vezes, ela dói. A verdade, ela machuca. Sim. Né? E nós vivemos num mundo que é tão dominado pela mentira que quando uma pessoa fala a verdade, essa pessoa muitas vezes ela é maltratada,
Muitas vezes ela é zombada, criticada, deixada de lado. Exatamente, né? Aí a senhora lê para mim o 44, por favor, pastora, né? João 8:44. Olha o que Jesus fala para os religiosos daquela época, hein? Olha aí. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não credes. É forte, hein? Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Eita. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Olha só, porque aqueles homens estavam edificados na mentira. O trabalho deles, o reino deles, né? A fé deles era baseada na mentira. Então você vê que Jesus fala assim, ó, vocês são do diabo. Porque o diabo, ele é mentiroso, e além de ser mentiroso, ele é o pai da mentira. Se o diabo é o pai da mentira, então todos que mentem se tornam o quê? Filhos do diabo. Então a senhora vê, não é à toa que Paulo fala que nós temos que nos revestir, né, cingir-vos com a verdade. Não tem como a gente vencer o inimigo, pastor, não tem como uma pessoa vencer o diabo se ela estiver revestida com a mentira. É impossível. Como é que a pessoa vai vencer o diabo se ela está justamente usando aquilo que pertence ao diabo? E também não tem como servir dois senhores, né? Porque ou há de aborrecer um e amar o outro, Exato. né? Ou vice-versa. Não tem como. Então, não temos escolha. O caminho certo sempre é a verdade. Ainda que doa, ainda que a gente fique vermelho na hora, já ouvi um pregador falando isso, né? Fala a verdade. É porque a verdade, muitas vezes, pastora, ela... nós mesmos, sim, né? ela Porque incomoda não só quem está ouvindo, mas muitas vezes a verdade incomoda quem está falando também. Sim. Porque a pessoa sabe que ela vai ser maltratada, ela sabe que vai ser humilhada, ela sabe que vai ser escarnecida, né? Ela sabe. João Batista, ele sabia que ele, por falar a verdade, ele morreria. Ele sabia. Mas ele preferiu perder a sua cabeça. Sua cabeça foi colocada numa bandeja de prata, foi servida numa bandeja de prata, mas ele não falou a mentira. E como a Bíblia fala, né? Que aquele que perder a sua vida aqui, ganhá-la-á, né? Exato. E quem ganhar aqui vai perder com Deus. Então, se a gente quiser ganhar aqui nessa terra, nesse mundo, através da mentira, ganhar, conquistar, ser, crescer, aparecer, né? A gente vai perder com Deus, porque ou você agrada a Deus ou o diabo, não tem meio termo, não tem como fazer amizade com o diabo, porque o Satanás, ele ajuda a gente a pecar, ele ajuda a gente a fazer, mas na hora de revelar, ele é o primeiro a revelar, apontar o dedo e condenar que a gente pecou e ainda nos leva para o inferno. Você vê, a gente só perde com o Satanás, não ganha nada com ele. Você vê que Jesus falou que a palavra do cristão ela tem que ser o quê? Sim, não, não. E não. Ou seja, a verdade. Você gostou? Sim. Você gostou? Não. Pronto. Falar a verdade. Né? Isso é uma coisa tão importante, Paulo, ele enfatizando um pouquinho mais lá em Efésios capítulo 4, né? Efésios capítulo 4, versículo 24. Paulo, ele fala, né, mais um pouquinho sobre essa questão. Eu estava lendo hoje o livro de Efésios e por várias vezes Paulo ele usa essa palavra, revestir, despojar, justamente usando uma linguagem, né, como se estivesse se dirigindo a um soldado, né? Efésios 4:24, por favor, pastora, lê pra gente. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Obrigado. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros um dos outros. Aí só ver, ele fala que nós devemos revestir do novo homem. Essa palavra revestir justamente está ligado à questão do soldado. Ou seja, nós temos que colocar, né, a armadura do novo homem. E você vê que ele fala, criado segundo Deus,
né? Em justiça e retidão procedentes do quê? Da verdade. Da verdade. Aí no versículo 25, né? Ele fala o quê? Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Pronto. Porque é bem mais fácil a gente mentir para o nosso próximo. Sim. Aliás, eu sempre muito digo mais isso fácil. nos cultos, quando a gente está nas igrejas. Eu sempre pego as pessoas e falo assim, o que é mais fácil falar? A verdade ou a mentira? As pessoas, a verdade. Eu falei, não. O que é mais fácil falar é a mentira. É muito mais fácil. Numa determinada situação, você fez algo, principalmente se aquilo que você fez vai te prejudicar, é muito mais fácil você mentir. Você fez algo no seu trabalho que você sabe que se o seu patrão souber, você vai ser penalizado. Ele chega para você, fulano, você viu quem fez tal coisa? Foi você. Poxa, não vi, né? Ah, mas uma mentirinha, né, bispo? Uma mentirinha não faz mal. Não, mentirinha ou mentirona é tudo mentira. A diferença é que muitas vezes a mentirinha ela não pode trazer no momento uma consequência, mas lá na frente ela vai trazer. Você pode ter certeza disso, tá? Por que Paulo fala para a gente se revestir do novo homem? Se revestir da verdade? Porque a mentira ela pertence ao diabo. Então se a pessoa ela mente, ela está agradando ao diabo. Ela está na escravidão ainda, né? Ela não está no Evangelho de Cristo. Sim. Ela não conheceu o verdadeiro Evangelho, o caminho que se deve seguir. Ela está com a roupagem do velho homem. Porque se ela estivesse com a roupagem do novo homem, ela estaria usando, né, a armadura de Deus. É porque aquela coisa... Como é que você vai vencer o seu inimigo se você está usando as armas dele? Não tem o primeiro como. A condenar. Como é que eu vou apagar o fogo com gasolina? Tá uma chama ali, tá pegando fogo, eu pego um balde cheio de gasolina, não, eu vou apagar esse fogo com gasolina. E o diabo, ele é enganador, né? Assim? O Satanás, ele é enganador. Por isso que Jesus falou que ele é mentiroso. Né? E ele nos engana, ele nos assedia para que a gente viva na mentira, porque ele já tem ali uma carta na mão, já tem uma legalidade para entrar na nossa vida e ser o primeiro a ir condenar a gente perante Deus, porque quando tem uma passagem na Bíblia que os filhos de Deus estavam ali e o Satanás estava ali no meio, né? Sim. E tem uma passagem que também fala que Deus queria abençoar, Jó, ele fala que quando os anjos se apresentaram a Deus, né? Está lá em Jó capítulo 1, que Jó 1, se não me engano, versículo 8, versículo 5, que num dia que se apresentou os filhos de Deus, se apresentou Satanás no meio deles também. E também Daniel, né? Daniel. Sim. Deus queria abençoar, mas ali o Satanás estava resistindo. Daniel teve que jejuar. Né? Teve que mas jejuar. Por exemplo, qual foi o primeiro pecado que houve? O primeiro pecado que houve foi justamente causado pelo quê? Por uma mentira. Uhum. Deus falou para Adão e Eva que eles poderiam tocar e comer em qualquer fruto do jardim, menos no fruto da árvore que estava no meio do jardim. Está lá no livro de Gênesis, né, no capítulo 2. Ele seduziu, né? Então, aí você vê que o diabo ele aparece para Eva, né? E aí, quando ele se apresenta para Eva, tá? Ele usa justamente aquilo que é dele, que é a mentira, para poder enganar Eva, né? Olha só, quer ver? Olha que coisa interessante, né? É Gênesis capítulo 3, desculpa, tá bom? No capítulo 3, versículo 1, o diabo se disfarça ali de uma serpente, né? E ele fala assim, ó, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, ó, falou, palavra, né? Não é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, ó, repare que Eva, ela vai falar para o diabo o que Deus havia dito, ó. Deus falou o quê? Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Não, eu não posso tocar nesse fruto, ô serpente, porque Deus disse
que se eu tocar nesse fruto, eu vou morrer. Olha o que o diabo responde no versículo 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Olha aí. Enganando, né? Não, minha filha. Você acha que Deus vai fazer isso? Uma mentirinha não tem problema. Olha, não, aí ele justifica no versículo 5, ó. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Nada. Sabe por que Deus não quer? Vocês não vão morrer, não. Você acha que Deus vai matar vocês? Ó, o que vai acontecer é porque vocês vão ser igual a Deus. Aí você vai. Quem a Bíblia diz que ousou colocar o seu trono, né? Criar o seu trono acima do trono de Deus? Quem foi? A Bíblia fala, o diabo. Então você vê que o diabo, ele quis, não, você vai ser igual a Deus, você vai ter o conhecimento de Deus. Mentindo para Eva. A mentira, gente, está desde o mundo, desde o começo. Entendeu? A mentira é uma coisa muito séria, tá? A pessoa que ela anda na mentira, essa pessoa, ela está se tornando uma filha de Satanás. É lógico, o diabo não é trouxa, o diabo não é besta. Uma pessoa, quando ela está no pecado, Satanás não vai imediatamente fazer algo de ruim acontecer. Ele vai deixando a pessoa se enveredar naquele caminho até chegar uma hora que não vai ter volta. Tá? Agora, uma coisa muito importante, quando a Bíblia fala da mentira, não é só falar palavras mentirosas. Aí é o comportamento da pessoa. Tem muita gente que a vida dela é uma mentira. A vida dela é uma mentira. A vida dela é mentira. Ela fala uma coisa, né? Ela mostra uma coisa, mas na verdade não é aquilo. Isso é mentira. Tá? A pessoa que se esconde atrás de um título, a pessoa que se esconde atrás de uma posição, isso é mentira. E tudo isso, tá? De tudo isso a pessoa vai prestar conta a Deus. Então isso é uma coisa muito séria. Andar na verdade. O verdadeiro filho de Deus, ele tem que andar na verdade. Tá? Em João, capítulo de número 14, versículo 16, João 14, 16, Jesus, ele querendo, né, ensinar a falar da importância da verdade para os seus discípulos, né, e preparando o coração dos discípulos para o que ia acontecer, que seria, no caso, a morte dele e a ressurreição, enfim. Jesus querendo consolar, né, os seus discípulos. Então, lá em João 14, 16, ele dá um recado para os discípulos, né? Pastora, já encontrou aí, pastora? Já. Lê para mim, por favor, pastora. Jesus promete outro Consolador, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, o Espírito que do quê? o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Amém. O Espírito do que ele fala? Da verdade. O Espírito da verdade. Tá? Por quê? Porque o Espírito de Deus é o Espírito da verdade. Se uma pessoa ela está em Deus, se uma pessoa ela é de Deus, então nela não vai ter a mentira, não pode haver mentira. Ela é o que ela é e a verdade nua e crua. Sim. Não tem disfarce, não tem aquelas pessoas que ela não é daquela maneira, mas o comportamento dela, ela fala delicado, ela tem um comportamento assim, mas ela não é daquele jeito. Dentro do coração há amargura, há inveja, quer atrapalhar a vida do outro. Então, não é uma vida de verdade, né? Você fala que tem muitas pessoas que ela gosta de armar ciladas, né? Uhum. Isso é viver na mentira. Tem muita gente, meu amigo, tal, conta comigo. Mas aí, meu irmão, aquela própria pessoa que fala meu amigo, conta comigo, lá na frente, está preparando uma cova, está preparando, né, uma marapuca para poder prejudicar esse amigo dele ou dela. Sim.
E entendeu? Deus vê todas as coisas, né? Deus sonda mentes e corações, né? Não tem como nós fugirmos de Deus, né? Deus sabe se a gente é de verdade. E às vezes a gente é julgado justamente porque tem uma vida de verdade. Sim. Né? Digo muito no relacionamento de um casal. Há brigas? Claro que há brigas, né? Não brigas de um machucar o outro, empurrar, agressões e palavras pesadas, né? Não, mas tem aquele atrito, né? Vamos dizer assim. Aí tem gente até que porque ninguém é igual, né? Mas tem gente que disfarça casais, até de pastor e de pastora, que tem medo de falar, eu não brigo. Pois eu digo, eu brigo. Opa! Por quê? É a realidade, não tem pra que mentir. É um relacionamento de verdade, tem que ser de verdade. E às vezes as pessoas veem e julgam. Fala, aquele casal não é de Deus, porque eu já vi eles brigando, já vi eles ter atrito de ideias, mas justamente por isso que é de Deus, porque é verdadeiro. Sim. Né? Então isso aí não adianta normal, fingir, esconder. Não existe ninguém que seja igual a outra pessoa. Não existe, tá? O que pode acontecer numa pessoa ela ser parecida. Você vê que nem os irmãos gêmeos são iguais? Sim. Nem irmãos gêmeos são iguais. Não existe. Ninguém é igual a ninguém. Você pega uma pessoa, você pega, né, pega aí um gêmeos, por exemplo, né, que tem, como é que fala? Nasce na mesma... Gemelar, né? Não sei como é que fala, na mesma placenta, não sei como é que fala, né? Que são chamados gêmeos idênticos, né? Que falam, não, eles são gêmeos idênticos. Mas a personalidade... A personalidade é diferente. Não, sabe? O comportamento, um gosta de doce, outro gosta de salgado. Um gosta do frio, outro gosta do calor. Entendeu? E mesmo sendo gêmeos idênticos, vai ter um que vai ter uma pintinha que o outro não tem. Um vai ter talvez um dedo. A digital não é igual. A digital de ninguém é igual. Né? Hoje, a população mundial... ela já, né, ultrapassou as 7 bilhões de pessoas. E não existe ninguém com a mesma digital. Então, você encontrar alguém parecido, legal, mas igual você nunca vai encontrar. Você nunca vai encontrar ninguém igual. Jamais. Isso não acontece. Nós somos únicos. Tá? O ser humano ele foi criado, o homem ele foi feito para ser um ser único. Você é um ser único, eu sou um ser único. Nunca, jamais vai existir alguém igual a você, nunca, jamais vai existir alguém igual a mim, jamais, tá? Então, nós temos que procurar, por isso que a gente tem que procurar andar na verdade e procurarmos imitarmos a Cristo. Nós temos que procurar ser igual a Cristo. Essa é a nossa missão. O nosso objetivo aqui é ser, tá? Igual a Cristo. E para que você seja igual a Cristo, você precisa andar na verdade, você precisa ter o espírito da verdade. Você tem que ser uma pessoa verdadeira. Ah, mas aí, você vê, nós estamos na era da mídia, né? Das coisas digitais. Aí você vê a pessoa postando um monte de coisa, feliz, alegre, quando é tudo mentira. Quando é tudo mentira. Entendeu? Então, ninguém posta o arroz e feijão, né? Um prato de arroz e feijão. Tem um ditado lá que diz que filho feio não tem pai, né? Filho feio ninguém quer ser pai feio, né? Então, seja verdadeiro. Seja verdadeiro. Tenha uma vida verdadeira. Mas no mundo que nós estamos hoje em dia, não tem valor isso para o mundo, né? Sim. O que tem valor justamente é a mentira. É aquela sociedade que a gente vive hoje, como o escritor que eu gosto muito, né? O Zygmunt Bauman, que ele fala que é a sociedade líquida. Porque hoje em dia não tem mais relacionamento, né? É uma coisa líquida. Ah, vou casar, não deu certo, eu separo. Ah, eu tô com amizade com fulano, ela é bacana, ela me ajuda, ela me beneficia, mas qualquer coisa eu descarto ela, jogo ela fora, é um ser humano, mas a pessoa ela descarta. Ela não fala mais, ela gela a pessoa. Então nós vivemos hoje numa sociedade líquida, não se tem mais valor. Por quê? Porque as coisas verdadeiras não têm mais valor para o mundo. Você tem que ser fingida, você tem que fingir que gosta de todo mundo, você tem que rir para todo mundo, você tem que fingir que gosta de fulano, de ciclano, quando na verdade você não gosta.
Porque não é pecado você não gostar de Não, fulano, aí entra uma, você tem que respeitar, aí entra uma mas não coisa gostar e interessante, pastor. concordar. Por exemplo, a Bíblia fala, aí é uma coisa, tem muita gente que não entende o que é amar. Tem gente que acha que amar é você ficar lambendo alguém. É você ficar lambendo alguém, não é isso, tá? Tanto que o próprio apóstolo Paulo, ele nos, né, orienta a suportar uns aos outros. Então, amar uma pessoa não significa que você tem que ficar levando ela para sua casa, não significa que você tem que viver na casa dela, não significa que você tem que almoçar com ela, que você tem que jantar com ela. Não tem nada a ver. Amar uma pessoa é você zelar pela vida dela, é você respeitá-la. Se você está vendo que aquela pessoa está no caminho errado, então você exorta ela. Tá? É relação pai e filho, por exemplo, mãe e filho. O pai, quando vê o seu filho fazendo uma coisa errada, ainda que seja doloroso, uma punição, uma repreensão, mas ele faz porque ele ama. Entendeu? Agora, muitas vezes, por exemplo, o pai repreende o filho. Aí vem um coleguinha, vem um amiguinho, vem uma amiguinha. Nossa, mas seu pai é duro, né? Nossa, mas a sua mãe é dura. Só que essa pessoa que teoricamente te ama, ela não está te amando. É porque, na verdade, ela deve estar usufruindo de algum bem que você pode fornecer a ela. Então, seja verdadeiro, seja uma pessoa honesta, seja uma pessoa sincera, tá? A Bíblia nos orienta que nós devemos andar na verdade, tá? E para a gente encerrar aqui essa palavra, só para você ver a importância de você ser uma pessoa que deve viver na verdade, lá em Apocalipse capítulo 21, tem uma listinha das pessoas que não vão entrar e não vão herdar o reino de Deus. Em Apocalipse capítulo 21, tá? No versículo de número 7, ali o Espírito Santo, através de João, Jesus mostra para João, né, a revelação, tá? E aí, ali no capítulo 21 de Apocalipse, versículo 7. Lê para mim, pastora, por favor. Olha só o que Jesus está falando para João. Olha só. Né? O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Glória a Deus. Quanto, porém, aos Olha agora, presta atenção. Aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Repare que Jesus enfatiza, tá? Ele fala de uma relação, né? Ele fala de impuros, ele fala ali, mostra lá para mim, por favor. Ele fala, né? Assassinos, incrédulos, covardes, feiticeiros, idólatras. E ele enfatiza, e todos os mentirosos. Não são alguns mentirosos. Não é alguma mentirinha, ou só os mentirosão. Não. Todos os mentirosos. O que eles vão herdar? O lago que arde com fogo e enxofre. E isso independente se estiver na igreja ou não. Não, sim. Porque tem pessoas aliás, que se a pessoa está na igreja, igreja é mais complicado ainda. É justamente isso que né? Me chamou a atenção aqui em 1 João, no capítulo 2, a partir do versículo 18. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não era dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do santo e todos tendes conhecimento. Agora aqui, não vos escrevi porque não sabeis a verdade. Antes, porque a sabeis e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Pois é. Não tem como. Está falando justamente aqueles que estão no meio evangélico. Sim. Né? Que para não ter uma vida de mentira. E justamente por isso que aqui nessa epístola está escrito que, aqui falando, antes porque sabeis, porque
Não vos escrevi porque não sabeis a verdade, antes porque sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Não tem aquela velha história, não dá para se unir a água e o óleo. Você pega um copo de água, coloca dentro do liquidificador. Aí você pega uma colher, tá? Aliás, um copo d'água, coloca dentro do liquidificador, pega uma colher com óleo, coloca dentro e bate. Você vai bater, pá, 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 pá. Quando você terminar de bater, aparentemente vai estar tudo junto. Mas deixa aquela água ali descansar um pouco, alguns segundos, 1 minuto, 2. Quando você voltar, você vai ver que vai estar separado. Não tem como você unir a verdade com a mentira. Não dá. Não dá para você unir o diabo com Deus, a luz com as trevas. Não tem como. Duas pessoas, né? A Bíblia fala, não andarão dois juntos se não houver comum acordo. Então não tem como você ter amizade com aquele que anda nas trevas, com aquele que só faz coisas ruins. Não tem como uma pessoa que é de Deus, ela andar, ela se juntar. Não tem como andar junto. Ah, mas tem verdade que é pro bem. Nenhuma verdade é pro bem. Não existe. Nenhuma mentira. Tá? Desculpa. Essa mentira foi pro bem. Não. É que eu falei, muitas vezes a mentira, ela pode ali prorrogar uma certa situação. Tá? Mas lá na frente vai aparecer. Não adianta. Então, se você tiver, né? Aliás, a Bíblia fala que se você estiver padecendo porque você fala a verdade, não fica triste não. Tá? Você perdeu uma posição por ser verdadeiro, glória a Deus. Você perdeu um status por ser verdadeiro? Glória a Deus. Você perdeu algo porque você foi sincero, você foi verdadeiro? Meu irmão, fica triste não, glória a Deus. Triste é aquela pessoa que adquire coisas na mentira. Triste é aquela pessoa que adquire algo na base da mentira. Porque, meu irmão, mais cedo ou mais tarde a verdade ela vai aparecer. E aquele que foi exaltado com a mentira será muito, mas muito humilhado, pode ter certeza. De todos, né? Quando é assim. Com certeza. O diabo ele acusa e a vergonha vem para muitas pessoas ficarem sabendo sempre assim, né? Sim. Por isso que o diabo ele seduz, porque ele gosta de fazer a obra dele se cumprir naquela vida, envergonhar, destruir, né? E ali através daquela mentira vai destruir casamento, vai destruir famílias. Vai destruir uma amizade verdadeira. É melhor você sofrer com a verdade do que você ser glorificado com a mentira. Tá? Por quê? Porque uma hora a verdade ela vai se apresentar. E aí você que foi humilhado vai ser exaltado. Mas aquela pessoa que ela foi exaltada com a mentira, quando aparecer a verdade, e nunca é na mesma proporção, né? Você pode perceber. A pessoa, ela planta algo, ela nunca vai colher a mesma quantidade que ela plantou. Você vai plantar, por exemplo, um saco de feijão. Quando você colher, você não vai colher um saco de feijão. Não, você não vai colher. Se você plantou um saco de feijão, tá? No mínimo você vai colher ali uns 100, 200, 300 sacos de feijão. Isso pode ter certeza. Se você plantou um saco de milho, na hora da colheita você não vai colher um saco de milho. Não, você vai colher centenas de sacos, pode ter certeza. Tá bom? Então, ande na verdade. Cinja do cinto da verdade, tá certo? Para que Deus possa abençoar cada vez mais a sua vida, no nome do Senhor Jesus, tá bom? Essa é a palavra de hoje, esse é o estudo de hoje. Cingi-vos do cinto da verdade, tá certo? Que Deus te abençoe poderosamente, no nome do Senhor Jesus.